Sabe quando você engravidou, contou para a família, pensou no nome mais bonito, arrumou o quartinho do jeito que você queria e sonhou com a hora em que seu bebê estaria no seu colo e na sua casa? Você idealizou que seria tudo lindo, cheio de amor e paz, como nos mais belos filmes, e não entendia muito bem quando 9 de cada 10 mães te diziam para aproveitar sua liberdade e suas noites de sono enquanto era tempo. E que depois que ele veio ao mundo, seu sonho pode ter virado isso. Só um pai ou uma mãe que já passou por esse tipo de situação sabe como dói não conseguir que seus filhos te obedeçam e ajam como a criança educada e gentil que você sempre sonhou. Bem, se você não me conhece, eu sou a Cris Poli, apresentadora do programa de TV Super Nanny, e nessa série de vídeos eu vim te fazer um alerta muito grave sobre isso, mas ao mesmo tempo te trazer uma solução. O alerta é que a falta de preparação para pais e mães sobre como lidar com seus filhos e educá-los da maneira correta gerou a maior síndrome comportamental que se tem notícias. Ela se chama Síndrome do Imperador e é responsável pela criação de toda uma geração de adultos disfuncionais, emocionalmente instáveis e incapazes de lidar com perdas, frustrações e até mesmo de sentir empatia pelas outras pessoas. Isso é muito sério e foi um dos motivos que me fez gravar essa série para você. Eu quero te mostrar aqui como lidar com essa síndrome e também como ter filhos mais obedientes, felizes, respeitadores, amorosos e preparados para o futuro, sem birras, gritos, manhas e agressões, e sem que você precise usar violência ou qualquer outro método de educação ultrapassado e ineficaz. Mesmo que sua casa esteja de cabeça para baixo, parecendo uma zona de guerra, e seu filho já tenha tentado ou até conseguido te agredir. A maior parte das casas que eu visitei com o programa de TV Super Nanny parecia ser de casos sem solução. E mesmo assim, quando eles aplicavam o que eu ensinava, as coisas mudavam da água para o vinho em pouco tempo. Eu sei que toda mãe sonha em ter uma casa onde só é preciso dizer uma única vez e seus filhos já te obedecem, onde eles dormem cedo e a noite toda, comem sem dar trabalho, se dão bem com seus irmãos e com outras crianças e tomam banho sem reclamar. Sabe aquela criança boazinha, carinhosa e que não dá um pingo de trabalho? Ela existe. E talvez você pense que se seu filho tivesse só uma dessas coisas boas, já seria um alívio. Mas eu te digo que seu filho pode ter todas essas características e você ainda ter mais tempo para você mesma e para o seu relacionamento. Quero que você tenha tempo de qualidade para você, que você possa ler um livro, ver um filme ou uma série, descansar sua mente de vez em quando. Não é porque uma mulher vira mãe que ela está condenada a não ter mais vida própria. Também quero que você se sinta segura e alegre para receber pessoas em casa, sem se preocupar com a bagunça ou alguma falta de educação. Não tem como você sair dessa jornada aqui comigo igual a como você entrou. Se você prestar atenção ao que eu vou te dizer, seu filho não vai sofrer da síndrome do imperador. Já vou te falar mais sobre isso. Nada é por acaso e esse vídeo não chegou para você por uma simples coincidência. Eu acredito que Deus trouxe você até aqui porque você precisa melhorar a educação dos seus filhos antes que seja tarde para isso. E eu quero te ajudar. E o mais incrível de eu estar te mostrando isso pela internet é que você não vai precisar se candidatar e torcer para ser escolhida entre as mais de 35 mil famílias que ficaram na lista de espera do programa de TV. Eu vou te ajudar a aplicar o meu método na sua casa, de forma simples e prática, assim como aconteceu com centenas de famílias que eu ajudei ao longo de mais de 40 anos como educadora, como você vai ver nessa história. Oi, meu nome é Andresa, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho 3 filhas e uma netinha. Eu tinha alguns problemas de relacionamento, ficava muito tempo sozinha, meu marido viajava muito a trabalho, então a criação das meninas acabavam que ficavam mais comigo, né? Eu era muito jovem, isso conta bastante porque a gente não é tão madura, né, para poder tomar algumas atitudes, e eu acabei deixando principalmente que a minha filha caçula tomasse meio que conta
da casa, da situação e, enfim, eu acabava fazendo tudo que ela, do jeito como ela queria, né? Ela era uma criança muito difícil. As outras também, por conta até disso, mas era mais fácil de lidar e de conseguir convencê-las de que aquilo era errado. Agora a caçulinha já não. Ela usava mamadeira, chupeta, fralda, com quase 3 anos, né? As meninas, elas brigavam muito entre elas, muito assim, por ciúme da pequena. A do meio era muito topetuda e às vezes me desrespeitava. A mais velha já sempre foi mais tranquila, a mais apaziguadora, a que ajudava, a que estava sempre protegendo a irmã caçula. Era bem difícil nessa época para mim lidar com as atitudes, principalmente da caçula, né? Ela me batia muitas vezes na rua, ela se jogava no chão, né? Ela me enfrentava muito mesmo. E aquilo acabou me desgastando o meu casamento, porque eu já não, né? Como que você dorme com uma criança de quase 3 anos na mesma cama, que não tem horário para dormir, enfim. Então acabou que foi desgastando tudo, o casamento, a minha convivência com as outras meninas, porque o meu foco era a Isabela. Muitas vezes eu não conseguia enxergar as outras duas. Conclusão, eu acabei conhecendo a Cris e foi uma experiência fantástica, assim. 90% de tudo que ela me disse, eu me lembro exatamente de cada palavra. Funciona, sabe? Você tem coisas que eu reconheço até hoje. Tudo que ela passou funcionou. E o que não funcionou não foi porque não funciona. Não funcionou porque eu não coloquei em prática. E ela me disse que seria assim, e foi mesmo. Ela saiu das fraldas, ela saiu da mamadeira, ela saiu do meu quarto, ela nunca mais se jogou no chão e fez birra e escândalo, principalmente pelo fato que eu comecei a agachar, que eu lembro que foi uma coisa que eu usei muito e hoje a minha filha usa com a minha neta, de agachar e falar no nível da criança. Mudou muita coisa. E eu me lembro também que a Cris me disse muitas coisas que iriam acontecer. Ela tinha toda a razão, toda a razão. Parece até que ela estava adivinhando, né? Que seria daquela forma. E a impressão que eu tinha também é que ela me conhecia há anos. Não era uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, entendeu? Ela falou coisas que nem eu tinha parado para pensar que eu pensava daquela forma. E ela me entendeu e me conheceu assim como se a gente tivesse muito tempo de amizade, de convivência. E eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam ou que falam: como foi a experiência? Ótima, maravilhosa. E quem tiver a oportunidade de seguir os ensinamentos nas palestras, em tudo que ela continua fazendo hoje, façam, porque realmente vale a pena. Ela não é simplesmente uma profissional, ela usa o coração dela para passar isso pra gente. Todos os ensinamentos dela, tudo que ela ensina realmente não é só profissional. É de uma avó, é de uma mãe, é de uma irmã mais velha, é de uma pessoa que realmente usa o coração dela para ajudar a gente a educar os filhos quando a gente tem esse tipo de dificuldade. É muito bom, não é mesmo? E o melhor é que esse não é um caso isolado. Centenas de famílias vêm passando pelo processo de transformação como essa família passou. Famílias bem diferentes entre si, com os mais variados problemas com os filhos. E mesmo depois de tantos anos de experiência, ver essas transformações ainda faz meu coração bater mais forte e me dá forças para continuar trabalhando e ajudando pais e mães por todo o Brasil. E sabe por que eu gosto de mostrar histórias como essa que você acabou de ver? Para que você entenda que não há caso sem solução, independentemente de como esteja a sua situação hoje. Acredite, eu já vi casos de todos os tipos tendo suas vidas transformadas. Eu sou muito grata a Deus por poder ajudar tantas famílias. Quem diria que um único dia iria mudar tanto a minha vida, né? O SBT vinha procurando a pessoa certa e já havia tentado atrizes, apresentadoras e muitos outros perfis sem descobrir quem se encaixaria para apresentar o Super Nanny. Foi só então que eles começaram a procurar entre educadoras e pedagogas. Talvez você não saiba, mas eu já tinha uma trajetória como educadora há uns 40 anos. A oportunidade daquele dia do SBT veio depois de muita preparação minha. Eu nasci na Argentina e foi lá que eu conheci meu marido Luciano, quando eu tinha 5 anos de idade e ele 8.
Começamos a namorar ainda adolescentes e nos casamos quando eu tinha 22 e ele 25. Eu fiz meus estudos todos na Argentina também. Desde pequena, eu sempre estudei em escola bilíngue e falava fluentemente espanhol e inglês. E isso acabou me levando a fazer faculdade de pedagogia e educação. Luciano e eu começamos a trabalhar cedo, eu como professora de inglês e ele como arquiteto. Tivemos nossos 2 primeiros filhos, o Federico e o Esteban, ainda na Argentina. E quando o Esteban ainda era pequeno, a escola onde eu trabalhava fechou por problemas financeiros. Havia uma crise geral de trabalho e o Luciano estava sem projetos. Foi isso que nos levou a buscar trabalho em outro lugar. E, incentivados por um casal de amigos arquitetos, decidimos vir para o Brasil. Foram eles, inclusive, que nos ajudaram a conseguir emprego para o Luciano. Lá fomos nós, com um filho de 3 anos e um que não tinha nem 1 ano ainda. Viemos morar no Brasil, em São Paulo. No começo não trabalhei, cuidando dos filhos e da adaptação deles. Pouco tempo depois, eu engravidei da Luciana, nossa filha mais nova. Logo, eu também voltei a trabalhar, dando aulas particulares. E por meio de uma pessoa para quem eu dava aulas, fui convidada para um culto na casa de uma família. Eu fui, mas por curiosidade mesmo. Ao chegar lá, fiquei muito impactada pela forma como falaram de amor baseada em 1 Coríntios 13. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar de amor daquela maneira. E naquela reunião mesmo, eu aceitei a Jesus. Eu não comentei nada com meu marido, mas até o fim do ano, fui a mais umas 2 ou 3 reuniões e meu marido percebeu a diferença na minha vida. Em pouco tempo, meu marido e meus 3 filhos, que a essa altura eram adolescentes, também se converteram. Nós nos envolvemos muito na igreja e em 1995 ficamos sabendo de um método de educação americano que os pastores queriam trazer para o Brasil. Ficamos muito impactados porque era um método baseado na formação de caráter com princípios cristãos. Como eu falava fluentemente inglês, encabecei esse grupo responsável por trazer o método para o Brasil e abrimos uma escola em 1998, uma escola bilíngue cristã. Eu me envolvi muito na instalação da escola e com todas as coisas relacionadas ao seu funcionamento. Minha experiência como mãe, nesse meio tempo, era como de todas as outras mães, cheia de dúvidas, inexperiências, alguns erros. Por mais que saibamos muita coisa na teoria, quando começamos a agir com os filhos, vemos algumas coisas que funcionam na prática e outras não. Mas Luciano e eu criamos os meninos com muito companheirismo e união, principalmente por estarmos longe dos parentes argentinos. Isso nos fortaleceu muito. Lógico que surgiram problemas com as crianças, coisas normais do dia a dia de quem tem 3 filhos, briguinhas, ciúmes, coisas que acontecem em toda casa. E é claro que os princípios cristãos, aliados à minha formação e à experiência com a escola, ajudaram e muito na criação deles. Nossa vida nessa época era família, igreja e escola, com todos envolvidos na escola de alguma maneira. Eu fui fundadora, coordenadora, professora, enfim, tudo o que fosse preciso numa escola em fase inicial. Aliás, a escola está fazendo 20 anos agora e deu super certo. Foi então que em 2005 veio o convite para aquele teste. Eu não tinha nenhum contato, nenhum conhecido que pudesse abrir essa porta. Foi realmente algo de Deus. O SBT tinha comprado os direitos e estava atrás de alguém para apresentar o programa. Começaram a procurar nas escolas e chegaram a mim. Eu achei interessante porque o programa tinha muitos conceitos em comum com o que eu acreditava e aplicava. Pediram que eu fizesse um teste que era interagir com uma família e ajudá-la com os filhos. Deus é tão maravilhoso que quando acabei de fazer o teste, a produtora ligou para o SBT e falou: temos nossa Super Nanny. Confesso que não tinha grandes expectativas, nem eu, nem a equipe do programa. Achávamos que o programa ficaria no ar 1 ano e acabou ficando 10 anos. Com isso, minha vida mudou totalmente. Tive que me desligar da escola porque era um trabalho muito intenso, entre gravações, palestras, livros. E eu me lembro que ao final da gravação do primeiro programa, minha família me deu um buquê
cujo cartão dizia: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E foi isso que aconteceu. Deus realmente me capacitou para enfrentar todos os desafios que foram surgindo ao longo desses anos. A partir do programa, à medida em que eu ajudava mais e mais famílias, fui desenvolvendo meu próprio método, que era uma mistura do que eu havia desenvolvido na escola, na prática com os meus filhos, no próprio programa e baseado em princípios bíblicos. Escrevi 9 livros sobre criação de filhos, dei inúmeras palestras, entrevistas e pude ajudar centenas de pais e mães a educarem seus filhos melhor. E o que eu pude perceber ao longo desses anos é que eu realmente tenho uma missão. Cada lar onde as crianças são bem preparadas e educadas para a vida é mais um lar em harmonia, paz, felicidade e amor. E é menos um lar desfeito e desestruturado. Todos são afetados positivamente com a mudança nas crianças. Até os relacionamentos acabam melhorando. E saber que eu posso contribuir com isso de alguma forma é uma sensação muito boa de dever cumprido. Eu não me conformo quando vejo que ninguém preparou corretamente os pais e mães para o desafio que eles enfrentariam, de modo que a paternidade e a maternidade pudessem florescer em sua plenitude. Ninguém nunca te ensinou como não ter filhos desobedientes, birrentos, respondões e agressivos. Ou seja, ninguém te ensinou a maneira correta de educá-los. E por isso que eu estou aqui. Quando eu falei sobre a síndrome do imperador, falei de algo muito sério que afeta milhões de famílias no mundo inteiro. O que acontece, na maior parte dos casos, é que os pais querem que seus filhos sejam felizes a qualquer custo. Querem evitar que seus filhos passem por qualquer dificuldade na vida e sequer são capazes de dizer não para essas crianças. Muitos pais fazem isso para compensar a culpa de estarem mais ausentes e ausentes de presentes, por exemplo. Outros querem compensar suas próprias frustrações na vida, dando tudo aos filhos. Acabam falhando no princípio da autoridade e não impõem qualquer limite às crianças. Viciam os filhos em terem todas as suas vontades atendidas. São pais que querem ser apenas amigos dos filhos. Mas ser pai e mãe é educar para a vida. E é aí que está o grande problema, onde nasce a síndrome do imperador e tantos outros problemas comportamentais nas crianças. Uma criança que tem todas as suas vontades atendidas, que não aprende a ceder, ouvir nãos, se frustrar, perder, fica aleijada para a vida, não amadurece e não desenvolve autonomia. Se torna um adulto com graves problemas de adaptação às dificuldades do dia a dia. Para você ter uma ideia, a política de um filho por casal na China criou toda uma geração de pessoas que não sabem dividir, são menos altruístas e confiantes, mais tímidas, menos competitivas, mais pessimistas e menos atenciosas com os outros. Se portam como verdadeiros tiranos. Nós vemos isso acontecer todos os dias, independentemente de quantos filhos o casal tiver. Esse tipo de atitude errada na educação dos nossos filhos é o que gera crianças birrentas, depressivas, manhosas, chatas, agressivas, gastonas e, em muitos casos, até usuárias de drogas. Isso porque elas acabam procurando uma felicidade em algo externo a elas, já que não desenvolveram as ferramentas de controle emocional adequadas. São crianças que enlouquecem babás e professoras, por exemplo. E quando eu digo que afeta a família inteira, é porque já vi muitas mães que sonham em ter alguns minutos para si mesmas, seja para trabalhar, seja para cuidar de si, para namorar ou até mesmo para descansar e não fazer nada, mas que passam todo o seu tempo livre tendo que brigar e se desgastar tentando corrigir esses problemas comportamentais. A boa notícia é que tanto essa síndrome quanto outros desvios comportamentais são de origem educativa, o que significa que elas podem ser evitadas e até corrigidas. Quanto mais cedo você aprender a forma correta de educar seu filho, mais fácil será prepará-lo para o futuro. Até porque só há uma janela de oportunidade para fazer isso, porque logo eles se tornam adultos
e nós não conseguimos mais interferir tanto em suas capacidades de enfrentar os problemas da vida. E eu sei que surgem muitas dúvidas nesse momento. Ao final, são muitos anos lidando com famílias. Essa questão dos limites mesmo gera várias angústias nos pais e mães. Eles não sabem se estão sendo duros demais ou moles demais. Alguns também, como nunca impuseram limites, não sabem por onde começar. Então vou te dizer algumas coisas que não funcionam, ok? Bem, a essa altura você já percebeu que fazer todas as vontades do seu filho não funciona. E isso tem uma explicação. As crianças precisam se sentir seguras e o limite que nós colocamos faz com que elas se sintam melhor. Elas precisam sentir que nós sabemos o que é melhor para elas. Quando pais e mães demonstram insegurança e delegam as decisões para os filhos, as crianças se sentem inseguras quanto ao futuro. Outra questão que vejo dando muito errado é quando pais e mães não assumem a responsabilidade da educação dos filhos. Deixa nas mãos de babás, professoras, avós e outras pessoas. Eu sei que hoje pais e mães trabalham bastante e é muito bom podermos contar com a ajuda de outras pessoas para cuidar dos nossos pequenos. Mas como pais, devemos entender que cabe a nós definir os rumos da educação dos nossos filhos, ainda que trabalhemos até tarde. Faça do tempo que você tem com seu filho um tempo de qualidade. Dê atenção de verdade para ele. Outra questão extremamente importante é ter em mente que seu filho aprende pelo seu exemplo muito mais do que você imagina. Ele se espelha em você o tempo todo. Então, não adianta você ser uma pessoa agressiva, que grita ou trata os outros com grosseria e esperar que seus filhos sejam gentis e educados. Respeito é algo que se conquista, não que se impõe. Posso te dizer com tranquilidade que a resposta para a esmagadora maioria dos casos de crianças que precisam mudar de alguma forma está na mudança dos pais e mães. Seja na forma de agir como exemplo para os filhos, seja no tratar com as crianças, seja em dedicar algum tempo de qualidade para elas. As crianças precisam de amor e de atenção. Muitas das casas que visitei com o programa Super Nanny tinham pais e mães autoritários, ao invés de eles terem autoridade. E são coisas completamente diferentes. Você pode e deve ser o maior vetor de mudança no seu lar e nos seus filhos. Eu vejo muita gente reclamar do país, dos políticos, de como as pessoas se tornaram mais agressivas, insensíveis e menos tolerantes com o próximo. Mas para que realmente possamos mudar as coisas, é necessária uma revolução silenciosa em cada lar. É uma revolução necessária que, se depender de mim, vai acontecer. É por isso que me dediquei a desenvolver um método que pudesse ajudar pais e mães a educarem seus filhos e a transformarem seus lares. Como eu te disse, é uma missão. Eu não quero mais que as pessoas deixem de fazer a coisa certa por falta de informação e preparação. Por isso, a partir de agora, vai caber a você escolher de que maneira quer educar seus filhos, sem direcionamento, torcendo para que tudo dê certo, ou se quer fazer isso de forma planejada, com um método que pode fazer com que seu filho possa se preparar para a vida, se tornando uma criança alegre, amorosa, respeitosa e educada. Eu vou te dizer por que o meu método tem funcionado há tanto tempo. Porque ele é fruto da junção de décadas de estudo, aliada à prática intensiva em centenas de famílias, com profundo embasamento bíblico. Não é à toa que eu consegui impactar positivamente centenas de famílias ao longo desses anos todos. E ele está ancorado em 8 pilares extremamente importantes que são educação, autoridade, responsabilidade, organização, respeito, indivíduo, amor e educação como construção. Vou te falar mais profundamente sobre eles nos próximos vídeos dessa série, ok? Inclusive, no segundo vídeo, eu tenho uma surpresa para você, que vai te ajudar a ter uma melhora instantânea em casa. Mas vamos lá! Vou te falar um pouco sobre o princípio da autoridade, que tem tanto a ver com o que conversamos aqui hoje. Como eu disse, vi inúmeros casos de pais e mães autoritários e não com autoridade.
Não é na base do grito, ameaças e descontrole emocional que se conquista a autoridade perante os filhos. Mas você precisa ter a voz de comando certa. Eu vou te dar um exemplo prático de como funciona essa questão da autoridade e da voz. Vou te falar da hora do banho, a tão temida hora do banho. Um momento bem crítico nas famílias. As crianças nunca estão dispostas a tomar banho, sempre estão fazendo alguma outra coisa. Aí, qual é a atitude da mãe e do pai? Você fala para a criança ir tomar banho, mas você não fala da maneira certa. O que eu tenho ouvido é assim: chega a hora de tomar banho e a mãe fala para a criança: querido, você quer tomar banho? Ou, querido, vamos tomar banho? Primeiro erro, você está fazendo uma pergunta. Uma pergunta pode ter duas respostas, sim ou não. Então, por favor, mamãe e papai, se você perguntou e seu filho falou não, não fique brava com ele. Perguntou, não perguntou? Não é para perguntar, é para dizer o que tem que ser feito. Você tem o direito de autoridade, você tem o direito de se fazer obedecer. Então, você tem que dizer: é hora de tomar banho. E seu filho, que está crescendo e vendo a mudança na sua atitude, vai começar a obedecer. Quando os pais demonstram autoridade, convicção e amor, os filhos acabam se submetendo. Eles podem até relutar um pouco no início, mas seguirão o que você tem para eles. E não é que os pais não possam errar, mas eles precisam passar segurança em suas decisões para as crianças. Os filhos precisam sentir que os pais sabem o que é melhor para eles. A criança precisa olhar para o adulto e acreditar nessa convicção, nessa firmeza e nesse amor. Eu vejo que os pais estão perdidos em que atitude tomar. E a criança, ao sentir isso, toma conta da situação. Outra questão importante é a conexão ao falar com a criança. Não saia gritando e perdendo a cabeça, porque não adianta. Estabeleça uma conexão visual com a criança. Agache na altura dela e olhe nos seus olhos ao falar. Isso serve para os dois lados. Conecte-se visualmente quando seu filho falar com você também. Na verdade, existem várias atitudes que você pode tomar para estabelecer essa conexão e criar autoridade em sua casa. Mas esse vídeo ficaria enorme se eu fosse tratar de todas elas aqui, assim como os outros 7 pilares do meu método. Por isso, vou abordá-los em outros vídeos dessa série. Mas eu quero que você tenha em mente o quão importante é a mudança que estou te propondo para sua casa e para suas crianças. Quero que você se conscientize não apenas da importância, mas de que é uma mudança possível, independentemente da situação que você viva hoje. E acredite, já vi todo tipo de situação mesmo. Quando você começar a sentir as primeiras alterações positivas em casa, vai ter ainda mais estímulo para aplicar tudo o que eu vou te falar aqui nessa série. E lembre-se que estou falando de alterações no comportamento dos seus filhos, mas também de tranquilidade e liberdade para você, para ter tempo para si mesmo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como aplicar alguns dos outros princípios na prática e algumas atitudes erradas que você toma com relação a esses princípios, que podem piorar ainda mais a educação e o desenvolvimento dos seus filhos. Mas antes, eu queria pedir 3 coisas muito importantes para mim e para o trabalho que estou fazendo com essa série. Primeiro, deixe seu comentário assim que acabar esse vídeo. É só rolar a página aqui para baixo. Eu quero saber o que você está achando. Quero entender sua situação específica, saber suas necessidades. Isso é muito importante para mim, ok? Muito mesmo. Segundo, clique nesse botão aqui abaixo do vídeo para que eu possa te avisar quando sair o próximo vídeo e também de conteúdos complementares. É para eu garantir que você não fique sem, tá? E por último, mas não menos importante, compartilhe esse conhecimento. Manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar dele. Eu tenho certeza que você conhece alguns que têm filhos e que poderia se beneficiar muito com tudo que eu vou tratar aqui nessa série. Foi feita com muito carinho. Eu acredito de verdade que juntos nós vamos mudar a formação e o caráter de toda uma geração. Eu acredito em mudanças que começam no indivíduo e impactam em toda a sociedade. Creio em termos crianças que se tornarão adultos mais saudáveis, felizes e preparados para a vida.
Um beijo, até o próximo vídeo.